O tema hoje, irmãos, é os olhos são a candeia do corpo. Muito interessante, né? Veja que coisa bela de se dizer. Os olhos são a candeia do corpo. Antes de mais nada, eu quero dizer que o homem, ele é uma criação de Deus. Amém? O homem, ele é uma criação de Deus. E o homem, ele foi criado, irmãos, à imagem e semelhança de Deus. Isso significa dizer que o homem não é parecido com Deus de forma física, né? Por exemplo, muitas pessoas acham, né, porque a gente diz assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus tem orelha, Deus tem isso e aquilo. Não, irmãos. Deus é espírito. E espírito ele não tem, né, um corpo físico. Espírito ele é imaterial, ele não é carne, ele não é matéria. Por isso que... E o que vem a ser, pastor, é dizer que Deus criou o homem e a sua imagem e semelhança. O que vem a ser o homem ter a imagem e semelhança de Deus? Bom, para entender isso, nós devemos entender os atributos de Deus dentro da perspectiva da sua criação. Por quê? O que são atributos, irmãos? São coisas, qualidades que são inerentes, que estão nas pessoas. Por exemplo, fulano é muito inteligente. Então ele tem um atributo da inteligência. Mais didático do que isso, né? Não tem como ser. Então, veja bem, na teologia, a gente vai aprender, na teologia, estudando a Bíblia Sagrada, né? A gente chama que Deus... Ele deu a sua imagem e semelhança ao homem, são parecidos nos seus atributos, veja bem, nas suas qualidades. E que qualidades são essas? Preste atenção. Fique ligado aí para você não ficar perdido, tá bom? Então, na teologia a gente divide isso com dois tipos de atributos. Veja que interessante, eu vou tentar explicar para você. Os atributos incomunicáveis ou naturais, ou seja, aquilo que só Deus tem, aquele atributo que só Deus tem. Por exemplo, são atributos na pessoa de Deus, tipo eternidade. O que vem a ser eternidade? Eu já expliquei isso lá na igreja muitas vezes. Eternidade, por exemplo, o homem ele é imortal, mas não eterno. Por quê? A ideia de imortalidade é um ser ou alguma coisa que foi criado, ela passou a existir e ela nunca mais vai morrer. Por quê? Porque sabemos, irmãos, que a nossa alma ela é imortal. Quando morremos, né, com essa carne, essa morte física, nossa alma, né, dependendo da sua situação, se está em Cristo ou não está, ela vai para a eternidade. Seja viver na alegria eterna, ou ela vai sofrer, né, eternamente. Amém? Então a eternidade ela é um atributo de uma pessoa, de um ser que sempre existiu. E Deus, ele sempre existiu. Ninguém criou a Deus. Deus sempre foi o que foi. Eu sou o que sou, né? Paulo vai dizer em Colossenses 1,17, ele é antes de tudo e nele tudo subsiste. Ou seja, a qualidade, né, do atributo de Deus, intransferível, incomunicável, é uma das eternidades. Outro atributo de Deus que só Deus tem, a infinidade. Ou seja, Deus é infinito, irmãos. Olhando aqui para minha esposa Elaine, coisa mais bela que eu possa ver aqui, né? Tô vendo que ela tem uma cabeça e embaixo ela tem um pé. Então, ela é finita nisso. Elaine é feita de carne. Eu posso limitar a pessoa de Elaine nas suas características do que eu vejo. Mas Deus não. Deus é infinito, irmãos. Por isso que quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente se relaciona com Deus, a gente vê como o nosso Deus é grande. Como Ele é excelso, como Ele é absoluto, como Ele é grande. Amém? Outro, por exemplo, de um atributo incomunicável, natural de Deus, é a onipotência. O que vem a ser a onipotência? É um ser que tudo pode, né? Deus tem todo o poder, ao nome de Jesus foi dado toda a autoridade, todo o poder, ou seja, a soberania, por exemplo, também, um ser soberano que governa tudo, que está sobre todos. Esses atributos só são dados à pessoa de Deus. A imutabilidade, né? A pessoa que nunca muda, já dizia Hebreus capítulo 9, verso 27. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sempre foi o que foi. Então, veja bem, os atributos incomunicáveis e intransferíveis só Deus tem. Eternidade, soberania, onipotência. Então, como é, pastor, que o homem se parece com Deus? Como é essa questão de imagem e semelhança? São atributos, irmãos, comunicáveis ou morais. Veja que interessante. Comunicáveis ou morais.
eles se manifestam na vida do crente. Por exemplo, misericórdia, né? Deus é misericordioso, é um atributo de Deus, não é? Mas também a gente pode ver, a gente pode exercer misericórdia sobre as pessoas, né? Aquela pessoa nos magoou, né? Tá ali naquele momento difícil, mas a gente pode exercer misericórdia, pode ajudá-lo, pode estender a mão. Então isso, irmãos, é um atributo que também está no ser humano. Isso é ser imagem e semelhança de Deus. Amém? Outro atributo humano, né, que pode ser encontrado, a sabedoria, né? A Bíblia diz que a sabedoria é aluna de Deus. Deus é o sumo, o maior exemplo de sabedoria. Mas, por exemplo, a gente pode encontrar algum homem ou mulher que seja sábio, né? Que tenha a inteligência de forma prática, de forma visível em sua vida e ser considerado como prática. Amém? Como sábio, desculpa. Outro exemplo, irmãos, de atributo que pode ser encontrado no homem para ser imagem e semelhança de Deus, a justiça. Né? Deus é o exemplo máximo de justiça, mas nós podemos ver pessoas que são justas, que andam segundo a justiça, que são pessoas piedosas e andam segundo a justiça de Deus. Amém? A verdade por aí vai. Então, veja bem, devemos, quando falamos sobre imagem e semelhança, devemos entender que nós não parecemos com Deus como uma forma de um corpo. Deus não tem orelha, boca, né? Embora a Bíblia use algumas linguagens para falar sobre isso, mas vamos falar um pouco mais à frente. Mas Deus não é semelhança, não tem a semelhança humana. Somos imagem e semelhança de Deus, irmãos, porque em nós existe de forma limitada, temos que pontuar isso, de forma limitada, existe em nós formas de apresentar características de Deus da sua pessoa. Misericórdia, sabedoria, justiça e por aí vai. Amém? A Mandiel falou... Amém. Glória a Deus. Então, veja que interessante. Mas, pastor, veja bem, como é que nós vamos expressar esses atributos que são expressos em nós segundo a pessoa de Deus? Muito fácil. Veja que interessante. Como é que se expressa esses atributos na vida do crente, né? Muito. Uma observação. Somos semelhança porque todos esses atributos em nós é corrompido pelo pecado, né? Por isso que a gente não é... Temos uma teóloga aqui, a teóloga Elaine, né? Semelhança, irmãos, porque não é só semelhança, Elaine, porque somos corrompidos pelo pecado, mas porque semelhança porque nós não conseguimos ser a perfeição que Deus é. Entendeu? Por exemplo, nós fazemos bondade? Fazemos, né? Adão, antes de pecar, poderia fazer bondade? Poderia. Mas Adão conseguiria alcançar a bondade no nível de Deus? Não, por isso que é semelhança. Entendeu? Então, assim, como os atributos comunicáveis morais são, irmãos, expressos da vida do crente? Pelos sentidos sensoriais. É conhecido como 5 sentidos. Você pode, com certeza você sabe qual é. São o sentido do olfato, paladar, visão, audição e tato. É assim, irmãos, que nós expressamos o que tem de forma interior e exterior. É através dos nossos sentidos. É como nós nos expressamos. E diferente, por exemplo, dos animais, os animais eles sentem cheiro, eles escutam, mas eles não conseguem raciocinar, porque eles não são imagem e semelhança de Deus. Né? Então veja que interessante. O homem, através dos seus sentidos sensoriais, eles conseguem expressar os atributos comunicáveis de Deus, né? Expressos no ser humano. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, justamente na pessoa, né? Na prática do olhar, num órgão chamado olho. O pastor Ivan falou aqui. Verdade. Então, o olho, irmãos. Vamos falar sobre o olhar, sobre o olho, sobre esse órgão aqui, ó, pequenininho, mas que pode trazer grande bênção para a vida do homem, mas também pode trazer grandes males para a vida do homem. Amém? Já dizia um amigo meu, quem mata não é a arma, quem mata é o ser humano. Então, irmãos, o olho ele é um instrumento, ele é um órgão que deve ser bem usado. Quem mata não é o olho não, é quem está usando o olho. Amém? Então veja que interessante. A palavra olho, na palavra grega, ela vem de oftalmos, né?
que ela, por curiosidade, ela origina a palavra oftalmologia, oftalmologista. E esse vocábulo está na Bíblia Sagrada. Amém? E olhar na Bíblia, irmãos, quando fala sobre olhar, não significa apenas, irmãos, não significa apenas enxergar, não. Olhar é dar atenção. Abra, por favor, você vai ver como se expressa a questão do olhar na Bíblia, primeiramente na pessoa de Deus. Abra sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 4. Amém? E vamos usar muito ela hoje. Hebreus capítulo de número 4. Versículo de número 13, amém? Hebreus 4, versículo de número 13. Diz assim o texto sagrado: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Perceba, Deus se apropriou da linguagem do olhar, do olho, né, para dizer que ele tudo vê. Não é que Deus não tinha olho, mas Deus, o próprio Deus, na sua palavra, mostra a importância do olhar, mostra a importância do olho. Amém? Por favor, um olhar perfeito de Deus. Abra lá em Provérbios, capítulo de número capítulo 15, verso de número 3. Provérbios capítulo 15, verso de número 3. Diz assim o texto sagrado: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Veja que interessante. O olhar aqui, o olho, né, segundo a pessoa de Deus, está representando a sua onisciência, a sua soberania, o seu olhar perfeito. Então veja como a Bíblia, ela até atribui a Deus uma linguagem antropomórfica, uma linguagem de comparação, para dizer que o olho, irmãos, ele tem uma função muito forte. Mas aqui nós vamos tratar o olho segundo o ser humano. Amém? Agora você vai abrir, por favor, lá em Mateus, capítulo de número 6, verso de número 22. Amém? Mateus, capítulo 6, verso de número 22. Diz assim o texto sagrado por causa da hora, tá bom? São os olhos, veja que interessante, preste atenção no texto sagrado, tá bom? São os olhos a candeia ou a lâmpada do corpo. Preste atenção, a ideia de lâmpada aqui é de lamparina, né? E quando você vai ver ali no original, veja que interessante, o candeeiro, sabe o que é o candeeiro ou lamparina? Ele acende na ponta, né? Você acende de cima. Então é de cima, né, que faz pegar fogo. O que o texto quer dizer, irmãos, é que o olho está aqui em cima, comparação perfeita. O olho é aqui em cima, mas pode trazer, irmãos, fogo para todo o corpo. Amém? Ou seja, mas veja que interessante. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, e essa aqui é a ideia, irmãos, do texto. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Irmãos, olhos aqui, né? Bons aqui, se os olhos forem bons, a ideia no texto, a palavra grega é aplus, que significa saudável. Ou seja, se os seus olhos forem saudáveis, tiverem saúde, for um bom olhar, todo o seu corpo terá luz. O olho, irmãos, o sentido sensorial na prática do olhar tem uma contribuição de claridade para a vida do homem, para trazer vida, né? Entendimento e clareza para a vida do homem. E é sobre isso, irmãos, que nós queremos tratar de forma clara para nós. Amém? A pergunta é, peraí, a Bíblia está dizendo que o meu olhar, o meu olho, ele é importante, ele é um instrumento importante. Então, o ponto central é, como é que eu posso ter um olhar saudável? Como é que eu vou entender, irmãos, de ter um olhar saudável se eu sou pecador, se nesse mundo aqui tem tanta coisa ruim, se eu olho para um lado eu vejo maldade, se eu olho para o outro eu vejo perversidade, se eu olho para o outro eu vejo pornografia, é tanta coisa explícita nesse mundo, irmãos, né? Tanta coisa ruim que nós não somos ingênuos. E como é que nós podemos, irmãos, tratar a nossa visão, né? É lá em contar com o olho coçando para tocar o lírio, né? Mas de um olhar espiritual, como nós vamos tratar isso, né? Primeiramente,
O olhar humano, ele é míope por causa do pecado, né? O olhar humano, ele não é perfeito. É como se o olhar humano tivesse grau, né? Tivesse um problema de vista. O olhar humano é míope por causa do pecado, ou seja, o olhar humano não é perfeito. O olhar humano é míope por causa do pecado. Precisamos do óculos da cosmovisão cristã para enxergar bem a vida e o mundo. Ou seja, mas pastor, o que é cosmovisão? Nós, irmãos seres humanos, precisamos da cosmovisão cristã para enxergar melhor a vida e esse mundo tenebroso, né? E o que é cosmovisão cristã? Eu trouxe a definição aqui de um escritor que eu gosto demais, né? Quando você fala de apologética, gosto dele. Uns gostam de William Lane Craig, gostam de Alvin Platt. Eu gosto muito de Norman Geisler, né? Quem gosta de teologia conhece esse homem aí. Veja que ele vai dizer o que é cosmovisão cristã. Nunca mais se esqueça, tá bom? Você pode até não saber explicar, mas o sentido você vai saber, tá ok? Modo pelo qual a pessoa vê, olha e interpreta a realidade. Cosmovisão cristã é a forma como a pessoa enxerga as coisas e interpreta o que ela vê. Olha só, e é interessante, irmãos, que o significado é um mundo segundo a visão geral. É a estrutura por meio a qual a pessoa entende os dados da vida. Uma cosmovisão influencia muito a maneira como a pessoa vê Deus, origens, mal, naturezas, valores e destinos. O que é que Geisler quer dizer? Olha, a cosmovisão é o ponto do princípio que você vai olhar, que você vai enxergar. Por exemplo, irmãos, veja que interessante, cosmovisão, ela nos baseia a olhar as coisas, enxergar o mundo segundo os atributos de Deus. Não é segundo uma maldade. Por exemplo, eu vou olhar agora por exemplo, eu sou casado. Eu vou olhar com justiça, tenho que olhar com o amor de Deus, tenho que olhar com prudência, tenho que olhar segundo a cosmovisão cristã. Cosmovisão não é a lente como a gente enxerga o mundo. Cosmovisão cristã, irmãos, é como a gente consegue agora ver o mundo de outra maneira, né? A gente não vê mais as coisas com malícia, a gente procura não ver as coisas com maldade, a gente procura ver as coisas, irmãos, com o temor do Senhor, segundo a doutrina cristã, segundo a palavra de Deus, né? Cosmovisão cristã, irmãos, faz a gente ver uma pessoa que é cheia de maldade e amá-la. Cosmovisão cristã, irmãos, faz a gente ver uma pessoa ali mentindo e a gente não vir pelo caminho dela da mentira. E isso é a cosmovisão cristã. É a lente, é a forma como a gente vê o mundo. Amém? Que você guarde isso. Mas antes de eu explicar mais, irmãos, vale salientar aqui que cosmovisão não é ideologia, tá bom? Porque algumas pessoas dizem assim, então, cosmovisão é ideologia do crente. Não. Cosmovisão não é ideologia. Elas andam na contramão. Vou explicar por quê. Outro escritor que eu gosto demais, chamado Paul Ricoeur, ele trouxe uma definição bem interessante, né? E fala um pouco sobre a ideologia. Veja que interessante. Sim, antes de mais nada, o que é ideologia, né? Você vê aqueles grupos, né, que defendem causas próprias, fazem tumulto, fecham seu olhar para o mundo. Paul Ricoeur, ele disse assim, a ideologia é uma representação falsa, cuja função é dissimular a pertença dos indivíduos. Ou seja, ele vai dizer assim, Paul Ricoeur disse que a ideologia é uma representação falsa. Diz assim, eu tô em favor dos negros, eu estou em favor disso e daquilo, mas não é, irmãos. Na verdade, o que a ideologia quer fazer é mandar em você, é escravizar as pessoas, é pertencer aos indivíduos. Você faz parte dessa tribo, você faz parte desse grupo, você não pode pensar diferente de nós, você tem que pensar de acordo com essa pauta aqui. E ele continua dizendo, professada por um indivíduo, por um grupo, e de que estes têm interesse de não reconhecer o fato. Veja que interessante. A ideologia, irmãos, ela não entende que o mundo ele é um mistério, né? Ela diz assim, tem que ser assim, você tem que aceitar. Mas, irmãos, ela não quer enxergar o fato, né? Não quer enxergar o fato. Por exemplo, tem grupos aí, irmãos, que odeiam os cristãos, que não quer saber falar de crente.
Porque a ideologia deles de que os cristãos não prestam, não valem nada, são intolerantes, são fundamentalistas e por aí vai. Aí quando uma pessoa que faz parte de um grupo ou defende uma causa ideológica, né, ela chega para a pessoa e diz assim, eu odeio o crente, mas ela acaba conhecendo um crente que é boa pessoa, que é educado, que trata bem ela, que ajuda ela, né? Que nunca faltou com respeito com ela, anda de forma íntegra. Então, a pessoa que anda segundo a ideologia, ela entra em parafusos. Ela diz, espera aí, eu não gostava de crente, mas os crentes são gente boa. Mas a ideologia diz que eu não posso enxergar o fato. Eles não prestam. Veja bem, irmãos. Pastor, é pecado ter uma ideologia? Não. Não é pecado ter uma ideologia. Contudo, que essa ideologia não escravize sua mente. Contudo, que essa ideologia faça você não enxergar o mundo segundo a cosmovisão cristã. Eu fazer parte de um grupo social, defender uma causa? Não. Contudo, que você não deixe de enxergar os fatos. Amém? Então, cosmovisão não é ideologia. São diferentes, são antagônicos. Por quê? Porque ideologia diz o que você tem que fazer, não pode mudar e tem que ser assim, 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 e a causa é partidária. Cosmovisão cristã faz você enxergar o mundo segundo princípios, segundo amor, segundo verdade, segundo justiça, né? Você pode andar com um grupo que você quiser, meu irmão. Você pode ser aquela pessoa que é mais calada, você pode ser aquela pessoa mais extrovertida. A cosmovisão não lhe bane quanto a isso, mas ela diz que você tem que enxergar o mundo segundo os princípios do Evangelho. Amém? Explicando isso, meu irmão, eu quero fazer uma pergunta a você. E agora? Como nós podemos ter, pastor, uma cosmovisão cristã? Como é que eu posso alcançar, pastor, a chegar a ter uma cosmovisão cristã? Primeira coisa, você tem que olhar para a pessoa de Jesus e sua palavra. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 8. João, capítulo 8, verso número 12. Seria até hilário, né? Falar de cosmovisão cristã e não olhar para Cristo, né? João 8, verso 12 vai dizer: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Veja que interessante, irmãos. Jesus, ele estava simplesmente ensinando, dentro do contexto, né, dos judeus, que a lamparina era uma coisa muito importante, irmão. Não tinha energia elétrica, não. Jesus está dizendo, você quer ver as coisas de forma clara? Você quer viver de uma forma boa, perfeita? Olhe para mim. Eu sou a luz que vocês precisam. Eu sou a luz que consegue clarear esse mundo tenebroso, toda escuridão, toda dúvida. Eu consigo trazer clareza para você, porque eu sou a luz. Eu estou dizendo que eu sou a luz do mundo. Quem está comigo não vai ter trevas não, não vai andar em trevas não. Amém? Veja que interessante. E o Salmo 119, verso 105, não precisa abrir, é muito conhecido, né? Vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, veja que encaixe perfeito. Os judeus, eles queriam sempre, né, uma lamparina ou um farol, algo que clareasse o seu caminho, algo que clareasse sua visão. E Cristo está dizendo que Ele agora é a luz do mundo. Ele é o que clareia o caminho, Ele é que tira as trevas, Ele é que tira toda a escuridão. Irmãos, eu acho lindo quando Jesus fala assim, não andará em trevas. Por quê? Veja bem, trevas não é escuridão. Sabia disso? Porque nos desertos da antiguidade, Israel, né, no povo antigo, não tinha nenhum tipo de iluminação. Então, por que eles chamavam trevas? Porque era tão escuro, é como se eles pegassem nas trevas, né, no escuro. É muito escuro. Então, o que Cristo está dizendo é que a vida ela é escura e precisa enxergar melhor, e nada melhor do que a luz que é Jesus. Ou seja, Jesus, Ele tem a luz para a nossa escuridão. Qual é a escuridão da nossa... Qual é a luz para a escuridão da nossa vida, dos nossos entendimentos, das nossas lamúrias, das nossas dúvidas, dos nossos temores? Jesus. Como é, pastor, que eu vou conseguir uma cosmovisão cristã? Primeira coisa, olhe para Jesus e para a sua palavra. Amém?
Segundo, se permita ser confrontado pela Bíblia. Irmãos, isso é muito interessante. Se permitir, né, ser confrontado pela Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus, capítulo 22, verso 29. Mateus, capítulo 22, verso 29. Diz assim o texto sagrado. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja que interessante. Segundo a cosmovisão cristã, segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus, qual é o motivo do erro do crente? Qual é o motivo do erro do cristão? Não conhecer a palavra de Deus, nem o poder de Deus. Você tem que se permitir ser confrontado pela palavra de Deus, irmãos. E por que, pastor, se permitir ser confrontado pela palavra de Deus? Abra lá em João, capítulo 10, verso 34. Amém? João, capítulo 10, verso 34. Diz assim o texto sagrado. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou de deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Veja que interessante. Jesus está tipo assim, não está escrito na Bíblia de vocês? Não está escrito aí no texto, na lei aí, de vocês não está escrito? Vocês estão errando porque vocês não conhecem. A Escritura não falha, ela não pode falhar porque ela é palavra de Deus. Por isso, irmãos, que a Reforma Protestante, um dos seus gritos veementes é justamente sola Escritura. Ou seja, somente as Escrituras, somente a palavra de Deus. Né? O problema, irmãos, é porque as pessoas não querem ter uma cosmovisão cristã. Como não querem ter uma cosmovisão cristã? Que amam a pessoa de Jesus, dizem que Jesus é lindo, dizem que Jesus é maravilhoso, mas seguram os seus achismos. Querem amarrar os seus achismos, os que eu acho, o que eu penso, a tradição do meu pai, a tradição da minha mãe. Porque eu sempre aprendi assim. Não, meu irmão. Para você ter uma boa cosmovisão, para que sua lente seja perfeita aqui, um óculos, bem encaixadinho, limpinho, você tem que se permitir ser confrontado pela palavra de Deus. E por que pela palavra de Deus? Porque, primeiro, ela, irmãos, é perfeita, é o poder de Deus, ela que fala sobre Cristo. E segundo, irmãos, porque ela não pode falhar. A Escritura, irmãos, é a única coisa que não falha nessa terra. Olha, pastor falha, irmão falha, Beltrano falha, as pessoas falham, as teorias falham, muita coisa falha, mas a palavra de Deus não. Ela não pode falhar. Amém? Para eu ter uma cosmovisão cristã, eu preciso ter visão de reino. Visão de reino. A missionária Adriana falou. É verdade, a missionária Adriana. Cristo é confronto. Eu tenho que ter visão de reino. Abra aí, por favor, Hebreus capítulo 12, verso 2. Um texto muito conhecido, irmãos. Muito conhecido. Hebreus 12, verso 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca... olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Meu amigo, que texto tremendo, meu irmão. Esse texto aqui para mim é incrível. Todo o texto sagrado, toda a Bíblia é incrível, mas eu acho incrível isso aqui, irmãos, porque em outras palavras, o que o escritor aos Hebreus está querendo dizer, olha, você tem que olhar firmemente. O problema, irmãos, é que a gente tem olhado para Cristo de forma, a gente olha para os problemas, olha para isso, olha para aquilo, e era justamente o que estava acontecendo com os irmãos aqui. Os irmãos desse contexto não estavam passando por perseguição, estavam passando por dificuldade, e eles não estavam olhando firmemente para Cristo.
E isso é lindo, meu irmão, porque para ter bons olhos, devemos ter uma cosmovisão cristã. E para ter uma cosmovisão cristã, olhos saudáveis, um bom olhar, nós devemos olhar firmemente para Cristo. Por quê? Porque Paulo, meu irmão, Paulo não. O escritor dos Hebreus diz, irmãos, que Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé. E porque ele vai dizer, irmãos, que Jesus, irmãos, olha só, Jesus trocou a alegria. Jesus era feliz, irmãos. Jesus estava na glória. Jesus não passava pelos perrengues dessa terra, não. Ele estava feliz, irmãos, feliz, completo em seu gozo. E não fez caso à vergonha, à ignomínia. Jesus passou por muita vergonha. A morte de cruz era uma vergonhosa. Mas veja que lindo que ele diz. E está sentado à destra de Deus. Assentado à destra do trono de Deus. Jesus está lá glorificado. Ou seja, não olhe para Jesus como coitado, não olhe para Cristo, irmãos. Olhe que ele está sentado no trono de glória. Meu Deus, que coisa linda, né? Então, irmãos, se você quer ter, irmãos, um bom olhar, se você quer fazer valer esse instrumento chamado olho que você tem, se você quer fazer esse sentido sensorial valer a pena, meu irmão, ter bons olhos, tem uma cosmovisão cristã. E para ter uma cosmovisão cristã, uma boa cosmovisão cristã mesmo, olhe para Jesus e sua palavra, se permita ser confrontado pela Bíblia e tenha visão do reino de Deus. Amém? Bom é olhar para Cristo, né? Irmãos, o míope deve aceitar os óculos, viu? Coisa terrível, meu irmão. É uma pessoa que precisa usar óculos e não quer usar. Ela dizia, tu vai usar óculos? Não quero usar óculos. Teve um tempo que eu usei até lente, né? Porque eu não gosto de usar óculos, mas tenho que usar. Porque eu tenho miopia, não consigo chegar de longe. Mas quando eu, meu irmão, comecei a andar de moto, tava no trânsito e não chegava as placas de longe, eu falei, rapaz, não tem condições não. Eu tenho que usar óculos. Como é, Laine? É perigoso. É perigoso, né, Laine? Então, meu irmão, cosmovisão cristã. Temos que ter o olhar do reino. Amém? Veja bem, eu quero pontuar com você o desastre de um olhar mau. O desastre do mau uso do olho. Isso é catastrófico, meu irmão. É terrível. Amém? Veja que interessante. Volte para Mateus capítulo 6, agora o verso 23. Amém? Mateus capítulo 6, verso 23. Diz assim o texto sagrado. Se, porém, os teus olhos forem maus... se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Né? Mas se os teus olhos forem maus, a palavra grega aqui para maus é poneros, que significa enfermo, imoral ou perverso. Ou seja, se os teus olhos não for saudável, lembra? Saudável. Se ele for enfermo, doente, né? Remelente, cheio de problema, né? Se os seus olhos forem enfermos ou for imoral, sabe o que é aquele olhar imoral, né? Ou perverso, cheio de maldade, o que ele vai dizer? Todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, quão grandes trevas serão? Meu irmão, é interessante porque ele dá um exagero aqui, né? Enfatiza mesmo. Se teu corpo for bom, se o teu olhar for bom, né? Todo o teu corpo vai ser luminoso. Mas se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, quão trevas serão? Forte, né, irmãos? E vamos lá para o texto sagrado. Então, veja bem. E quais são as consequências de um olhar enfermo? Quais são as consequências de um olhar perverso, de um olhar imoral? Vamos lá? Primeiramente, ele cai em tentação. Tentação. Irmãos. O olhar é coisa pesada. Por quê, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor. Mateus, né? Do versículo 28. Veja que interessante. Capítulo 5, 28. Mateus capítulo 5, 28. Olha o que diz o texto. Eu, porém, vos digo, viu? Viu? Não tem isso no texto, não. Desculpa, irmãos. É costume nordestino, né? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho, é olho mesmo, viu, irmão? Esse aqui, claro, com uma figura de linguagem. Se o teu olho direito te faz
tropeçar, arranca e você diz, principalmente peca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Veja como Jesus, no Sermão do Monte, irmãos, ele mostra a importância do olhar, como é relevante, irmãos. O olhar nos faz cair em tentação, irmãos. Nos faz ser imorais, nos faz ser perversos. Irmãos, só aplicando aqui de forma prática para a nossa vida, é muito fácil de aplicar isso. Porque, irmãos, quantas pessoas nos olham para outros com maldade, com perversidade, com olhar imoral, né? Irmãos, veja que interessante. Eu não vejo, irmãos, hoje os homens olha para uma mulher, só com maldade. Olha para o irmão, com raiva, com ódio no coração, com ira. Então, irmãos, nós devemos mudar os nossos olhos. Os olhos devem ser vistos para a vida. Amém? Eu quero até usar um exemplo aqui de um escritor que eu gosto bastante, né? Gilbert K. Chesterton. Ele diz assim: cultivar uma perversão mental realmente remova o desejo por um ato infrutífero. É horrivelmente errado. Comprar um prazer estéril é uma classe estéril e errado. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, quando você olha para uma pessoa, para algo, cobiça, tem um mal olhado, você está cobiçando algo estéril. Ou seja, nunca mesmo... Tem gente que olha para aquela coisa ali, desejando, mas nunca sabe que vai ser seu. O princípio prático disso, irmãos, é a questão da sexualidade, irmãos. Passa uma pessoa, olha com um olhar maldoso, mas aquilo nunca vai ser seu. Você está cobiçando uma coisa estéril. E veja que interessante, viu, irmãos? O cobiçar com o olho é tão perigoso, porque quando você cobiça com o olho, é algo estéril. Aí para você ter aquilo, você tem que se apoderar daquilo. E para se apoderar daquilo, aí o estrago é feio. É terrível. Só Deus que tem a misericórdia, né? Mas também que faça justiça. Então, irmãos, cair em tentação é algo terrível. Devemos ponderar nosso olhar. O que a gente vê na internet. Né? Jovens aí, vejam cuidado que vocês veem na internet. Adultos, cuidado quando você olha para as pessoas que lhe magoaram. Se você olha com ira, tenha cuidado. Né? Pondere. Bote o óculos da cosmovisão cristã. Talvez você esteja vendo errado. A ira, a raiva está embaçando sua vista. Você está míope. Precisa mudar esse olhar. Tá bom? Segundo, irmãos, nós podemos julgar errado. Julgar as coisas erradas. Né? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, muito conhecido o texto. Né? O versículo de número 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Veja que interessante, irmãos, porque a Bíblia está recheada de olho. E se tem uma pessoa que falou sobre o olho, mas não era oftalmologista, era o próprio Jesus. Jesus não era oftalmologista não, mas falou de olho, que foi uma beleza. Por quê, irmãos? Porque é de suma importância. É de grande importância, irmãos. É de muita relevância. Né? E quando você não vê bem as coisas, quando você não enxerga bem, você pode estar julgando errado. E julgar errado, irmãos, acarreta muitos problemas. Por quê? Primeiramente, quando você está olhando errado, você não está olhando bem para si. Você não está se analisando. Você não está percebendo se tem algum erro em você. Você não está percebendo se você pode exortar o irmão. Então, o mal olhar, você também pode estar olhando o irmão julgando por maldade. Irmãos, eu vou confessar um pecado aqui. Elaine é prova. Eu pedi perdão a Deus e falo isso com vergonha. Né? Ontem, né, da madrugada para o dia 22 ao 23, ficou sem internet aqui na minha casa. Né? Eu precisava estudar, fazer algumas coisas. Né? Eu uso muito a internet. E passou o feriado ontem, que eu estava livre para fazer algumas coisas, o dia todinho sem internet aqui do Wi-Fi. Ainda bem que eu tinha um celular, era pouco, mas tinha para se comunicar com os irmãos. Né? Então, eu dizendo, Elaine, rapaz, o serviço da internet está muito ruim. Eles estão sendo irresponsáveis, Elaine. E eu julgando o pessoal. Elaine, talvez esse pessoal desligou porque não ia conseguir dar conta de tanta internet na casa do povo. E eu falando, irmão, do pessoal. Né? E o meu Deus, eu julgando, eles estão errados, não estão fazendo bom serviço. Eu não tinha certeza, irmãos. Eu estava com um olhar, com presunção, com uma arrogância. Mas da história. Hoje, né, que não é feriado, ligo para a empresa que fornece internet, né? E ele diz assim, a internet aqui não está com problema não. Tá tudo ok. Não tem problema nenhum aqui na internet. Né? Eu acho que aí eu vou mandar uma equipe aí para dar uma olhada. Chegou um rapaz aqui, olhou a internet, super educado,
Gente boa demais, finíssimo, né? Ele até já ajudou a trocar a lâmpada lá da igreja, porque tem uma escada, né, alta, né, para esse pessoal que trabalha com internet, né? E veio aqui e disse, opa, irmão, o problema aqui é na fonte que queimou, né? Ele tirou a fonte queimada, não era nada com eles eu julgando. Ele me deu uma fonte, irmão, de graça, foi pegar no carro da empresa, colocou uma fonte nova. E se precisar, meu irmão, é só chamar que a gente vem. Ele disse, muito obrigado, meu irmão, bom trabalho, até o dia. Moral da história, eu disse, meu Deus, me perdoe. Porque eu não consegui enxergar direito. Eu me acertei. Se eu tivesse olhado com os olhos da cosmovisão cristã, se eu tivesse olhado com a lente da cosmovisão, eu perceberia, não, talvez aconteceu alguma coisa, vou ser mais compreensivo, vou assistir mais de misericórdia, ali são pais de famílias trabalhando, mas não, irmãos, eu me precipitei. Pedi perdão a Deus e busco a Deus não errar mais nisso. Amém? Então, irmãos, segunda coisa que não tem uma visão cristã, julga errado. Observação, viu? Isso não quer dizer que nós não podemos julgar as coisas, as pessoas. Preste atenção. Há um erro muito grande, né, que diz assim, não julgueis. E julgar não é condenar. Condenar quem só faz isso é o reto juiz, o supremo juiz, que é o nosso Deus. Amém? Mas se você abrir lá em João capítulo 8, capítulo 7, verso 24, vai dizer que nós devemos julgar segundo a reta justiça de Deus. Julgar, irmãos, é dar um juízo. Julgar, irmãos, é dizer que fulano está errado segundo a reta justiça de Deus. Por exemplo, se eu vejo um irmão meu e eu amo meu irmão, né, eu vejo que ele está indo por um caminho torto, eu digo, meu irmão, não vá por esse caminho não, que esse caminho é escorregadio, esse caminho é caminho de pecado, saia disso aí, mude de direção, conversão, né? Converta-se disso aí, convija, muda o caminho, muda a rota. Amém? Devemos, meu irmão, você deve me julgar. Todos nós devemos nos julgar, irmãos. Amém? E julgar na Bíblia não é algo ruim, não. Julgar é um sinônimo de amar. Por isso que Deus fala, qual o pai que não exorta o filho que ama? Né? Então, exorta. E você vai ver a Bíblia falando isso. Exortem uns aos outros, né? Mas sempre amor, com mansidão e com respeito, tá bom? Então, por último, irmãos, qual é o estrago, pastor, das consequências de um olhar perverso, de um olhar mau, né? Impuro ou perverso ou imoral? Perdemos o nosso tempo. Como assim, pastor? Tempo, irmão, como dizia minha avó, tempo é ouro, tempo é ouro. E de fato é. Tempo é ouro, tempo é vida, tempo é coisa preciosa, né? Se você for perceber, abra sua Bíblia lá no Salmo 119, verso 37. Salmo 119, por favor, verso 37. Salmo 119, verso 37, diz assim o texto sagrado. Desvia os meus olhos, para que não veja a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. O que o salmista está querendo dizer aqui, irmãos, é que, por favor, Senhor, me ajuda a não perder tempo com coisas fúteis. Me ajude, Senhor, para que eu não fique apegado com coisa passageira, inútil, vaidade. Senhor, me ajude, vivifique o meu caminho, faça eu ter uma vida viva de verdade, para que minha vida venha a ser uma vida de prudência, uma vida boa. Por quê, irmãos? Devemos olhar para o que nos edifica. Tempo é ouro, irmãos. Pastor, é pecado eu assistir novela, alguma coisa? Não, meu irmão. Mas tem pessoas que vivem em função disso. Né? Assim é pecado eu mexer na internet? Não, mas vive em função disso. Irmãos, olhe, gaste tempo, invista tempo lendo a Bíblia, invista tempo orando, invista tempo lendo um livro teológico para aprender mais da palavra de Deus, invista tempo com sua família, invista tempo com seus amigos, invista tempo, isso Vinícius, em coisas de valor, tempo, irmãos, se você não olhar, por exemplo, eu vou olhar para aquilo não é bom. Eu tenho que perceber, ter um olhar crítico sobre aquilo. Aquilo não é bom para mim. Descarto. Me ajude, Senhor, a não olhar para a vaidade. Né? Nós devemos fazer essa oração todos os dias, irmãos, de nossa vida. Amém? Por isso, irmãos, devemos entender mais sobre o olhar, sobre os sentidos sensoriais, sobre o sentido dos homens. Nossos sentidos, irmãos, e na pessoa do olhar, expressam nossa espiritualidade, irmãos. Expressam quem é o nosso Deus, expressam qual é a nossa fé, em quem está alicerçado.
Por isso, meu irmão, nessa noite que você guarde esse estudo, irmãos, esse aprendizado, eu e você possamos guardar no nosso coração, irmãos. O que? Que devemos ter olhos saudáveis, olhos bons, sem maldade. Como? Segundo a cosmovisão cristã, segundo a lente do Evangelho, segundo o padrão de Deus, irmãos, que é baseado nos seus atributos comunicáveis, bondade, amor, justiça, e devemos ter cuidado com os desastres, com os problemas, irmãos, de um olhar errado. Amém? Ou seja, irmãos, concluímos nessa noite, sem sombra de dúvida, que os olhos são a candeia, são a lamparina, são a lâmpada do corpo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você guarde esse estudo no seu coração. Vamos orar? Quero orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra, pela direção, Senhor. Nos ajude, Deus, a ter um olhar saudável. Nos ajude, Senhor, que venha ser luz para a nossa vida. Nos ajude a olhar, Senhor, segundo a lente da cosmovisão cristã, segundo a lente do Evangelho. Nos ajude, Senhor, a não ter um olhar errado, egoísta, um olhar, Senhor, supérfluo, mas nos ajude, Senhor, a usar a visão, o instrumento, o olho que o Senhor nos deu com sabedoria e para glorificar o Teu santo nome. Bendito seja o Teu santo nome por tudo. Obrigado, Senhor. É assim que nós choramos e agradecemos por tudo. Que Deus lhe abençoe.